E aí, moçada, tudo certo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre arte egípcia. Vamos mergulhar no universo do Antigo Egito, é uma cultura fascinante, tem coisas maravilhosas para a gente conhecer e entender. Nós vamos falar hoje sobre escrita e sobre pintura no Antigo Egito. Depois nós vamos ver também outros aspectos da arte egípcia, mas hoje nós vamos tratar desses dois assuntos. Primeiro, para que a gente consiga apreciar e, enfim, conseguir realmente abstrair os saberes que a gente pretende aqui ao final dessa aula, nós precisamos de uma breve contextualização histórica, política e social do Antigo Egito, também religiosa, para a gente conseguir entender como que funciona, como que funcionava, aliás, a cultura dessa sociedade, né, e a vida desse pessoal em sociedade. Para isso eu preparei um mapa mental, dá uma olhadinha aqui na tela. Esse mapa mental eu separei em duas partes. Então, na primeira parte ele fala das características do povo egípcio, e numa outra parte ele fala sobre a pintura especificamente, que é a forma artística que nós vamos ver na aula de hoje, né? Então, falando um pouquinho sobre as características do povo do Antigo Egito. Primeiro, eles eram governados pelo faraó. O faraó era um líder supremo que entendia que ele mesmo era um deus, e ele também entendia, ele acreditava que ele governava por um desígnio dos deuses. E quando a gente fala nisso, abre-se um outro aspecto aqui para a gente entender. Se nós estamos falando do faraó, considerando a si mesmo como um deus, entendendo que governava por meio de um desígnio de deuses, então nós estamos falando de uma religião politeísta, ou seja, que tem vários deuses. Essa era a religião dos antigos egípcios. Aqui a gente já traz para um outro aspecto já do nosso mapa mental, que é a religião. Então, acabamos de dizer, ela é politeísta, tem vários deuses. Essa religião, ela era extremamente importante para regular todo o convívio social, a vida política, a vida econômica desse grande império. Então, ela guiava todas as práticas sociais, econômicas, políticas, de guerra, enfim, todas as relações sociais eram balizadas pela religião politeísta que eles praticavam. Outra coisa importante, eles acreditavam que a vida após a morte era mais importante do que a vida presente. Então tudo que eles faziam era em preparo para a vida após a morte. Por exemplo, quando um faraó morria, a rainha morria, algum herdeiro do trono morria, essa figura importante passava por um processo de mumificação. Nesse processo o que acontecia? Tiravam-se as entranhas do corpo, o corpo era embalsamado, ficava 60 dias dentro de uma solução para que esse corpo fosse curado de uma maneira que ele pudesse ser preservado. Depois ele era enrolado numa faixa envolvida em betume, que seria uma espécie de um verniz que servia para conservar o corpo. Esse corpo era colocado dentro de um sarcófago. Esse sarcófago era levado com todas as suas riquezas para o interior de uma pirâmide, e lá o faraó iria encontrar-se com o mundo pós-morte. Mas ele não ia sozinho. 2 soldados eram escolhidos também para serem mortos e serem sepultados junto com o faraó para ajudá-lo, protegê-lo e guiá-lo nessa jornada. Esses soldados que eram mortos, eles não ficavam tristes por isso. Pelo contrário, era uma grande honra para uma família, por exemplo, ter um ente querido que fosse morto para ir para essa jornada junto com o faraó. Vocês estão percebendo o quanto que essa ideia de vida pós-morte era importante para a sociedade, né? A ponto de ser considerada uma vitória, uma conquista, uma honra, né? Para quem estava ali junto com o faraó nesse momento. Então é algo assim bastante importante nesse contexto. Outra coisa também, a gente dificilmente associa, e isso tem a ver muito com os filmes que Hollywood produz, a gente raramente associa os egípcios aos africanos. Parece que o Egito é um mundo à parte. Você fala África, você pensa em savana, você pensa em safari, você pensa em uma série de coisas, mas quando fala em Egito você não pensa que eles estão na África também. E o Egito é parte da África. Logo, os egípcios eram negros. E quando você assiste um filme, dificilmente você vai ver uma Cleópatra negra, um faraó negro, um sacerdote negro. Não. Você assiste os filmes desde lá dos 10 Mandamentos de 1956 com o Charlton Heston, até os filmes contemporâneos sobre o Egito, você tem pessoas brancas encenando, representando os egípcios. E não era assim, eles eram negros. Por que isso? Aí tem a ver com o racismo historiográfico que a gente consegue perceber também no campo das artes. É muito normal, não que seja aceitável, não estou dizendo também que é certo ou errado, estou simplesmente colocando que é a prática. Você tem as figuras
sendo retratadas seguindo uma eurométrica, né, uma métrica europeia. Por exemplo, a própria figura de Jesus. Jesus é retratado com um biotipo totalmente europeu. E Jesus viveu na Palestina, ele era um homem do Oriente Médio, então é evidente que fisionomicamente ele se pareceria, é claro, com as pessoas que nós vemos hoje do Oriente Médio do que com os povos europeus. Então existe isso sim no campo das artes, né? Importante a gente entender e fazer essa diferenciação, ok? Feita essa breve introdução sobre a cultura e as pessoas do Antigo Egito, nós precisamos agora partir direto para o nosso assunto artístico, que no caso aqui é a pintura, né? Vamos partir ali do primeiro ponto, anonimato. Por que eu anotei ali o anonimato? Porque não tem um registro de autoria dos pintores do Antigo Egito. Você não sabe quem era o Pablo Picasso do Egito, por exemplo. Não se sabe, não tem registro de autoria. Esse é um aspecto. Outro aspecto importantíssimo. Nós temos muito antropozoomorfismo. Antropozoomorfismo é um nome, parece até uma trava-língua. O que é o antropozoomorfismo? É o uso da mistura de figuras humanas com figuras de animais. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Você tem ali, ao lado do faraó, você tem o deus Anubis. Ele tem um corpo de homem e a cabeça de um chacal. Então é uma figura antropozoomórfica, porque ele tem características humanas e características de animal, ok? Esse é um aspecto também importante. Outra coisa, vamos olhar de novo no mapa mental ali. Uso de cores chapadas, sem degradês, ou seja, cores sólidas. Vamos conferir de novo na imagem. Ó. Você pode observar que não tem nenhuma imagem, nenhuma cor, aliás, que tem um degradê. Todas elas são cores sólidas. Você tem diferenças de tons, sim, tons mais claros e tons mais escuros, mas ainda assim são tons sólidos. Em todo o bloco que está pintado, todo ele é cor sólida, né? Agora vem um outro aspecto aqui, esse eu preciso que você tome nota, é a parte mais importante do assunto. Há duas leis que regem a pintura egípcia, a lei da frontalidade e a lei da hierarquia. A lei da frontalidade, vamos partir primeiro dessa, que ela é mais visível, mais fácil da gente perceber. Vamos olhar de novo para essa imagem. Você tem ali, vamos olhar o centro, o faraó, né? Você vê que ele está de lado, mas nem tanto, né? Ele tem o rosto, está de lado, mas o olho está de frente. Você vê que as pernas estão de lado, os pés inclusive apontando para o lado, mas o peito, os ombros, está de frente. Essa é a lei da frontalidade. Sempre os olhos e o peito pintados de frente, as outras partes do corpo pintados de lado. Então, essa regra, essa lei da frontalidade, ela vale para todo mundo. Ela vale tanto para o faraó que está ali ao centro, vale para a rainha e vale para a divindade que aparece ali ao lado também. Então, todos são pintados assim. Podia ser feito diferente? Vamos supor que o artista lá que foi fazer, ele resolveu, não, eu não quero seguir a lei da frontalidade, eu quero agora fazer outra lei. Não, não pode. Lei é lei, tem que seguir e acabou. Então, assim, todas as pinturas do Antigo Egito que a gente vai estudar e conhece são feitas através da lei da frontalidade, ok? Agora vem uma segunda lei. Essa é um pouco mais sutil, mas vocês vão entender facilmente, que é a lei da hierarquia. E ela se faz muito necessária porque os egípcios não pintavam em planos as imagens, primeiro e segundo plano. O que é o primeiro e segundo plano? Então vamos entender assim, ó. Vamos pegar a caneca aqui, por exemplo. Essa caneca está no primeiro plano, ela está mais perto aí da câmera. Eu estou no segundo plano. E lá no fundo do terceiro plano, você tem o difusor aqui do meu estúdio, de madeira aqui. Então você entendeu isso? Temos lá um primeiro plano, está aqui, primeiro plano. Eu estou no segundo, ele está no terceiro. Pronto. A pintura dos egípcios não era feita dessa maneira. Ficava tudo num plano só. Para poder dar a sensação de proporção, de tamanho, eles utilizavam realmente a diferenciação das figuras em tamanhos mesmo. Todo mundo no mesmo plano, mas com tamanhos diferentes. Nessa imagem aqui você pode perceber que o faraó, a rainha e o Anubis estão no que seria um primeiro plano, porque os vasos que estão ali do lado deles, eles estão em tamanho menor, então eles estariam no que seria um segundo plano, ou seja, mais distantes, né, do objeto principal ali da imagem, né, do foco principal da imagem. E aqui a hierarquia se faz muito presente também. Aliás, nesse contexto, né, a lei da hierarquia aparece porque o faraó, ele era retratado sempre em primeiro plano, no caso, tamanho maior,
Depois dele a rainha, que podia estar ali em pé de igualdade, mas nem sempre. Depois os sacerdotes, depois os soldados e por último o povo. A gente pode ver isso nessa próxima imagem aqui, ó. Você tem figuras de diferentes tamanhos, né? Você tem aqui no primeiro plano, claro, o faraó ali no canto sentado no trono, ele está em tamanho maior. Depois você tem ali alguns sacerdotes, algumas divindades e lá atrás você tem o povo, né? Ou enfim, não sei dizer exatamente se é o povo ou se são outros sacerdotes, enfim, né? Mas estão num tamanho menor por conta da hierarquia, tá joia? E agora vamos falar um pouquinho sobre a escrita dos antigos egípcios. Então ela tem 4 características principais. Ela é hieróglifa, feita por meio de ideogramas, que são símbolos. Ela é demótica, relacionada à linguagem falada dos antigos egípcios. Ela é hierática, isso aqui é muito importante porque é relativo a coisas sagradas, então esse aspecto da religião ali está envolvido. E copta, que trazia uma versão modificada do alfabeto dos gregos. E a escrita dos egípcios ela é compreensível para nós hoje em dia por conta dessa pedra aqui, ó, a Pedra da Roseta. A Pedra da Roseta é talvez o achado histórico mais importante para entender o passado da humanidade. A Pedra da Roseta ela foi escrita provavelmente no ano 196 a.C. E ela foi descoberta pelo exército de Napoleão em 1799, na cidade de Roseta, perto de Alexandria. Essa pedra, o que está escrito nela é um decreto do faraó Ptolomeu V. E esse decreto está escrito em 3 linguagens diferentes. Logo em cima ali você tem os hieróglifos. No meio você tem uma escrita demótica. E embaixo você tem uma escrita copta, que é uma escrita, enfim, associada ao alfabeto grego. E é justamente por conta do alfabeto grego que foi possível decifrar o que dizia e entender os hieróglifos que estão escritos acima. Então a Pedra da Roseta é quase que um dicionário para a gente conseguir entender os hieróglifos. Eu deixei aqui para vocês uma matéria do site Aventuras na História, que ajuda a entender um pouquinho mais como que funciona a escrita dos antigos egípcios por meio dos hieróglifos. Depois você dá uma olhadinha aí, o link está no descritivo aqui da aula, beleza? Bom, a Pedra da Roseta está exposta no Museu Britânico, faz parte do acervo do Museu Britânico em Londres. Aqui tem uma foto da pedra, como que ela fica exposta no museu. Ela é grande, viu? Ela tem 118 centímetros de altura, por 77 de largura, por 30 de espessura. Então, está ali exposta no Museu Britânico, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para tratar com vocês. Vamos lá. Não, é isso aí. Eu deixei uma atividade para vocês fazerem, pessoal, que é um questionáriozinho bem simples ali, por meio da plataforma CPB Prova. Então tem o link no descritivo da aula, você vai clicar e vai responder esse questionário aí. Caso você precise, assista de volta os vídeos, o mapa mental vai ser suficiente para você conseguir responder o questionário. Eu deixei o mapa mental também para você fazer o download ali, beleza? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre a arquitetura dos egípcios, vamos continuar tratando desse assunto, procurando aprofundar algumas coisas e trazer um pouco mais da cultura egípcia aí para o nosso dia a dia, para a gente conseguir entender. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo através do e-mail, profdaniel@gmail.com. Eu vou responder as perguntas pontuais que vocês fizerem. E é isso, nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau!